Não é só a Globo que tem passado por uma grave crise de audiência. Não, não é. A Globo tá numa crise de audiência, sim, com certeza, para uma emissora que começou o ano dando 30 com novela e o BBB e hoje tá dando 20. Foi uma queda considerável, mas ainda tá naquela zona de conforto. O caso do SBT tá bem pior. O SBT simplesmente perdeu uma posição bem competitiva que tinha em 2020, quando ele estava lá com a Record, pau a pau com a Record, as duas emissoras batendo de frente uma com a outra, tendo praticamente programas que davam audiências bastante semelhantes e tudo. E neste ano de 2021, a gente viu que o SBT meio que deu uma bela de uma queda de audiência, de uma média de 5, 6 pontos que eles estavam dando em 2019, ficava ali bem pau a pau com a Record. Hoje o SBT está sofrendo para conseguir dar 4 de média por dia. E isso é muito pouco, mas muito pouco mesmo. Essa notícia que saiu hoje do Faustão e as chances da Band conseguir se consolidar como terceiro lugar na audiência representa uma chance real disso acontecer. Eu vou falar para você. Isso vai ser um furo do roteiro se vier a acontecer, porque ninguém espera que a Band chegue a ser um terceiro lugar na audiência. Assim, uma posição que a Band nunca ocupou de fato pela vida dela inteira. A Band ela sempre ficou muito ali entre o terceiro, quarto lugar, mais pro quarto lugar do que pro terceiro. Na época que a Tupi existia, eles tinham bastante disputa com a Record, e depois que a Tupi saiu do ar, essa audiência praticamente toda migrou para Globo e o SBT surgiu, boa parte voltou com o SBT, outra parte continuou com a Globo, depois outra parte foi para Manchete e tudo. A Band ela nunca teve essa posição de audiência consolidada. Ela está no quarto lugar há muitos anos, mas agora com a chegada do Faustão em 2022 é sim uma possibilidade real da Band conseguir chegar no terceiro lugar de audiência e desbancar o SBT de vez. E assim, pode até parecer exagero aqui do nosso canal, pode ser, eu concordo com você, isso seria um furo do roteiro se acontecesse. A gente também não pode negar que o SBT não está na melhor fase, que como uma emissora como o SBT, que sempre ligou para a audiência, sempre esteve olhando os números de audiência o tempo todo. Quem não lembra do Gugu na época do Domingo Legal, lá nos áureos tempos dele, lá no começo da década de 2000, o quanto ele ficava olhando para os números de audiência. Silvio Santos então nem se fala, quando ele teve aquela fase mais áurea com a Casa dos Artistas. Isso nem se fala, o Silvio Santos ficava olhando os números do Ibope toda hora. Isso sem falar, claro, das novelas e outras produções do SBT que eles ficavam olhando isso todo o tempo. O Ratinho, então, cada vez que ele liderava a audiência, tocava aquela musiquinha do Jornal Nacional pra gente entender que ele estava liderando a audiência. Uma emissora do SBT que sempre fez isso, que sempre teve essa característica, hoje simplesmente não quer mais ligar tanto para os números da audiência assim. A metodologia do Ibope mudou muito conforme os anos. Um ponto de audiência hoje não é a mesma coisa do que era há 20 anos atrás. A sociedade brasileira mudou bastante também nesses últimos anos, mas isso não significa que você não tenha que também evoluir junto. E é aí que mora o problema do SBT e da Bandeirantes também. Parece que eles não evoluíram muito com a sociedade esse tempo todo. Eu vou incluir a Record porque a Record também não evoluiu nada. A diferença é que a Record tem grana. A programação da Record, os programas que a Record produz, o estilo de produção da Record é semelhante ao que o SBT faz. Não por acaso, porque o Silvio Santos também foi dono da Record.
Não é por acaso que eles têm essa semelhança, inclusive um público bastante semelhante. Então não é de se estranhar que eles façam produção bastante semelhante. Eu continuaria a dizer, a Record é um SBT melhorado, é só isso. É um SBT que, se tivesse o mesmo caixa, faria a mesma coisa. Claro, só excluindo as novelas religiosas, porque isso de fato não é algo que o SBT costuma fazer. O SBT nunca foi uma emissora com vocação religiosa, mesmo que eles tentem agora fazer isso parecer verdade. Nos intervalos comerciais, eles colocam alguns versículos da Bíblia. Nem a Record faz isso. Mas eles estão tentando fazer parecer que sim. Não sei se para tentar competir com a Record, o que também não vai dar em nada. De resto, o que a gente pode entender? Essa notícia do Faustão ter um programa diário e fazer uma dobradinha com o MasterChef é uma tentativa da Band, em termos reais, de conseguir desbancar o SBT, pelo menos no horário nobre. Essa possibilidade não é algo irreal para Bandeirantes, não. Eles podem de fato atingir esse objetivo, e muito fácil. Se o SBT continuar assim, com o programa do Ratinho dando 3, 4 pontos, com essas reprises de novela mexicana que eles têm feito, que às vezes vão bem, às vezes vão mal, se eles continuarem com esse estilo de programação que eles têm feito, não vai ser difícil para a Band conseguir chegar ao terceiro lugar de audiência e mandar o SBT para o quarto. Seria bastante humilhação, inclusive, para uma emissora como o SBT, como o Silvio Santos, que sempre prezou por isso, e hoje parece que eles não estão ligando tanto. A novidade de tudo isso é o que a gente já esperava sobre o programa que o Faustão vai fazer na Band. Ele não vai fazer programa aos domingos, não vai poder aparecer aos domingos, não porque ele não queira, ele quer, mas existe um contrato entre ele e a Globo que proíbe que ele tenha um programa aos domingos durante o ano de 2022, durante esse primeiro ano dele na Bandeirantes. Se ele chegar a apresentar um programa aos domingos, vai ser em 2023, não vai ser agora. Por agora falando, ele vai ter apenas um programa diário dele, um programa que começa agora em janeiro, e que sim, ele pode ser capaz de atingir uns 5 pontos de audiência e desbancar o SBT no horário, num horário que o SBT está penando para dar 5 ou 6 pontos com reprise de novela. Isso vai ser um furo do roteiro que a gente vai estar aqui pronto para contar para vocês. E você sabe também o que é um furo do roteiro? É você se inscrever aí no nosso canal, clicando nesse botão vermelho aí embaixo e deixando o like de vocês, porque isso ajuda muito a gente a continuar motivado para produzir conteúdo e trazer essas coisas aqui para vocês. Eu vou deixar aí do lado, aí em cima, um vídeo falando sobre essa briga da Globo com o Bolsonaro, e isso vai ser algo que vai repercutir muito no ano que vem. E nesse vídeo aqui de baixo, você vai ver um pouquinho sobre quanto mais vida melhor. Ou, como eu gosto de dizer, quanto mais Ibope melhor. As novelas que a Globo estreou recentemente, que precisam sim de melhorarem os números dela para continuarem sendo as atrações mais vistas da TV brasileira. A gente se vê nesses vídeos aí ou em qualquer outro furo do roteiro aqui do nosso canal. Tchau, tchau!